Então vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, Claudinha, bom dia, Rosângela, bom dia, Bruna. Vamos começar mais uma segunda-feira incrível. Estou muito animado mesmo, não só porque é segunda-feira, mas também porque estamos no finalzinho do mês e tem muita coisa ainda para poder acontecer. E eu quero falar com vocês uma coisa muito especial hoje para mim, e na verdade um texto que eu venho meditando há bastante tempo, e há bastante tempo não, há alguns dias na verdade, né? Todo mundo aqui já escutou falar sobre Josué 14. Alguém já leu, lembra como é que é a história de Josué 14? Josué 14 fala de Caleb. Caleb ali no momento que ele está requerendo ou aquilo que foi prometido para ele. Depois pega e dá uma anotada ali em Josué 14. Depois é legal você pegar e dar uma lida no texto. Mas Josué 14 fala o seguinte: qual que é o momento ali de Josué 14? Josué 14 fala quando Caleb está vindo para Moisés não, para Josué, requerer a terra que foi prometida a ele, mas só que existe alguns poréns que são muito especiais para a gente, para mim pelo menos, que eu acho muito interessante nessa história de Josué 14, que Caleb vai chegar para Josué e vai falar assim, ó, quando Moisés mandou, porque Caleb foi um dos que entraram para poder visualizar a terra prometida junto com Josué. Eu não sei se vocês lembram um pouquinho para trás, você voltando um pouquinho ali no livro de Josué, e de Êxodo, tal, essas coisas assim. Caleb foi aquele que entrou na Terra Prometida e foi lá, viu aquele monte de terra, aquele monte de gigante, aquele monte de coisa, mas só que quando ele voltou, ele foi um dos que não acreditou no que os outros falaram. Então aqui vem o primeiro ponto. A gente, na verdade, quando os outros vêm, não é a mesma coisa que a gente está vendo. Então Caleb foi um dos que falaram assim, ó, essa terra é uma terra que é muito produtiva, só que ele não olhou para as dificuldades. Isso no início de tudo. Agora a gente está falando de Josué 14. Josué 14 vai falar bem assim o seguinte: tem uma parte que eu acho muito interessante. Quando Caleb vai chegar para Josué, vai requerer a parte da terra dele, que fala assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e ti. Caleb falando para Josué. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta de como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo me fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, preservei ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou: certamente a terra que você pisar vai ser sua, de seus filhos, da herança perpetuamente. Agora o Senhor me. Aí Caleb falando: agora o Senhor me conservou com vida. Como eu disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou para Moisés, andando Israel no deserto. O que que significa isso? Eu não sei se vocês pararam para poder perceber isso, mas Caleb aqui ele está com 85 anos. Passou 45 anos da promessa. 45 anos ele permaneceu firme ali, permaneceu no foco. Imagina o seguinte, Caleb passou pelo deserto todo, já tinha passado 40 anos, foi um dos que ficaram ali firme na rocha, acreditando na palavra, naquilo que Moisés tinha prometido para ele. Mas só que existe uma coisa muito especial. Passou 45 anos, se vocês lerem um pouquinho mais para baixo ali de Josué 14, vai falar, Caleb fala assim, eu ainda tenho a força de quando me chamaram lá no início. Agora eu só quero que você libere a terra para mim, me abençoe, aquilo que foi prometido para mim, que eu vou lá conquistar. Olha só que interessante, né? Ele estava com 85 anos, falando que estava com a mesma disposição para poder adquirir a terra que foi prometida para ele. O mais interessante de tudo, essa terra ainda não tinha sido conquistada. É a terra que ainda tinha gigantes, ele tinha que lutar por ela ainda.
Olha só que doideira é isso. Com 85 anos de idade, Caleb falou assim: eu ainda estou com a força. É só você falar para mim assim: tá liberado, você pode ir lá conquistar que é sua. Que ele ia com sangue nos olhos mesmo, com toda a vontade do mundo. Isso o que, que a gente pode trazer para hoje, para a nossa semana, para o nosso fim do nosso fim de ano. A gente está acabando de terminar uma pandemia, está acabando, graças a Deus, e a gente tem que pensar, a gente está acreditando na promessa? A gente está com fé naquilo que foi falado para a gente, ainda o que, que Deus falou para a gente, ou o que, que a gente também tem pensado do nosso negócio? Nós estamos ainda fortes, porque com certeza Caleb passou 45 anos acreditando na promessa, mas, cara, ele estava no deserto. Ele passou por muita dificuldade no deserto, é normal, porque você está no deserto. Nós passamos por um deserto, o mundo todo passou por um deserto, agora só estamos no momento de acreditar na promessa. Mas acreditar na promessa não significa que a promessa é dada, ainda ela precisa ser conquistada. A terra que Caleb estava indo, que é a terra de Hebron, vocês devem escutar muito sobre Hebron na Bíblia, fala que ele teve que conquistar. Então, com 85 anos de idade, ele ainda estava com uma disposição de fazer o trabalho que tinha que ser feito, do modo que tinha que ser feito para poder ser conquistado. Isso que me deixa alegre, porque ele estava disposto a conquistar. Então, são três coisas, né? Três não, duas coisas, na verdade. Você precisa acreditar naquilo que foi prometido e lutar para poder isso acontecer. Parece muitas vezes simples, mas também não é. Você acreditar e continuar acreditando. Nós estamos há 2 anos acreditando que tudo vai dar certo e eu acredito que vai dar muito certo. Nós estamos terminando um fim de ano, que é um fim de ano incrível. Deixa eu só anotar aqui, deixa eu ver os horários aqui, porque senão acaba falando muito, né? Voltando a falar, acabo falando demais. Mas eu agradeço a Deus pelo ano que se passou e pelas coisas que têm acontecido. E eu quero que você anote aí aquilo que você tem acreditado. Olha só como é que a gente está terminando o ano. A gente está tendo, pelo menos para mim, né? Eu acabei de mudar de casa, estou mudando um monte de coisa, um monte de projeto acontecendo ao mesmo tempo. Então comece a anotar. Comece a agradecer por aquilo que passou. Existem muitas coisas para poder serem conquistadas, mas o que, que a gente pode aprender com o Caleb? A gente pode aprender que o deserto ele acontece, o deserto muitas vezes ele é inevitável, mas a conquista da terra prometida, daquilo que foi prometido para você, é através da confiança, da fé e da luta, porque ele teve que ir lá e conquistar mesmo com 85 anos de idade. Isso que me deixa assim, embasbacado, né? Que alguém com 80, pensa alguém hoje com 85 anos de idade, ainda tendo que lutar pela terra ainda, para poder conquistar. Isso me deixa assim, é a fé que conservou no coração dele ainda para continuar a seguir na promessa. Esse é o foco que a gente tem que ter hoje, é o foco de a gente seguir forte aquilo que foi prometido. Nós somos uns dos remanescentes dessa pandemia. Muita gente se foi nessa pandemia. Nós somos os que estão aqui para poder fazer diferença nesse mundo. Então, nós estamos como Caleb, acreditando ou reclamando daquilo que tem acontecido. Então, o que basta a nós é acreditar na promessa, acreditar que vai dar certo. Está acabando o mês, ainda falta um restinho de mês, tem muita coisa para poder acontecer ainda. Eu acredito ainda naquilo que pode acontecer. A promessa está logo ali. Então, é hora de levantar e seguir em frente, correr atrás. Mais importante de tudo, nós devemos acreditar de fato naquilo que pode acontecer. Eu acredito na visão ainda, porque se eu não acredito na visão, quem está vindo atrás de mim vai acreditar?
Pensa só, Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa. E provavelmente com 40 anos, ele já naquela época, ele devia ter filhos já. Com 85 anos de idade, ele já devia ter neto, ou talvez até bisneto. Imagina naquela época, aqueles que seguiam ele, os filhos, netos, ainda acreditavam na promessa que ele tinha, estava no coração e estava seguindo para conquistar. Então, o que fica para nós nessa segunda-feira é isso. A gente tem acreditado na promessa, e se a gente tem acreditado, a gente tem disposto a lutar como no início. Agora, conectando um pouquinho ao nosso negócio, que é o nosso negócio de espaço de vida saudável da Herbalife, eu tenho acreditado na promessa? Tenho. Eu tenho trabalhado como eu fiz no início de tudo. Porque muitas vezes, como no início, a gente começa acelerado demais, mas depois, com o tempo, vai passando, aquilo ali vai virando rotina. Mas eu quero trazer a vocês a memória como foi no início de tudo. Aquele ânimo, aquela garra de fazer acontecer. Isso é o que precisamos agora. Essa pandemia já acabou, agora é que nós precisamos é pisar o pé no acelerador no máximo possível para poder alcançar ali, chegar na terra prometida, que seja Guedes, que seja milionário, que seja presidente. Esse é o momento disso, de a gente chegar e acelerar o máximo. Já passamos pelo deserto. Agora é a parte de lutar com os gigantes e alcançar na terra prometida. E muitas vezes o gigante é o quê? É o convite. O gigante é o quê? É fazer uma promoção. O gigante é o quê? É acompanhar o cliente. O gigante é o quê? É apresentar o plano de marketing. Qual o gigante que você está tendo que derrubar para poder alcançar a sua terra prometida? Aí já vem as dicas para a gente poder ir encaminhando para o finalzinho. Lista qual é o gigante que você precisa derrubar, ou aquilo que você precisa fazer para poder chegar no próximo nível. Muitas vezes é fazer uma renda a mais, vender um pouquinho a mais de kit de bolo, de pote, ou fazer um pouco mais de convite. O que tem sido o que eu preciso derrubar de gigante para poder conquistar, que está logo ali. A gente está vendo ali. 2022 está logo aqui. Você pode começar 2022 da melhor forma possível, desde que já lembre que o deserto já passou, já estamos no meio da terra prometida, mas a gente só precisa lutar um pouquinho mais. Esse tem sido o meu sentimento. Tanto que voltamos com os STS, estamos voltando com os treinamentos. Eu estou buscando fazer na quarta-feira a Forte Visão ali, que é no Instagram, para poder o quê? Para a gente poder atingir o maior número de gente possível. Nós estamos chegando na Terra Prometida. E para poder finalizar, também para poder a gente começar essa semana do jeito que tem que ser, todas as empresas grandes, no final de novembro, eles fazem um orçamento. Então, se antecipa, começa a fazer o orçamento daquilo que você quer para 2022. Já começa a sair na frente. Tá certo que estamos no final do mês. Tem muita coisa para poder acontecer, de proporção, de correr atrás, de fazer assim, mas marca aí no seu caderno para você começar no dia 1º. No dia 1º, a primeira coisa que você vai fazer no início do dia é o que eu quero para 2022. Anota isso muito bem anotado. Quanto que eu quero faturar com o meu espaço? A gente, como empresários, a gente precisa seguir aqueles que dão certo, aquelas empresas que dão certo. E todas as empresas grandes, elas já terminaram o orçamento delas, agora no final de 2020, de novembro. Então, faça o seu orçamento para 2022. O que é o orçamento? Quanto que eu quero faturar por mês? Bota ali todos os meses. Quais as viagens que eu quero fazer? O que eu quero para minha casa? Por quê? Porque você vai estar saindo na frente. Enquanto todo mundo está pensando nas festas, você está pensando em crescer. Enquanto todo mundo está pensando em aproveitar alguma coisa, você está pensando em crescimento. Porque você quer conquistar a sua terra prometida, que está logo ali. O deserto, gente, já passou. Para todo mundo que está vendo isso agora, e depois
um pouquinho depois no YouTube também, o deserto já passou. Nós estamos em meio às lutas dentro da Terra Prometida, dentro do seu negócio. Então, vai lá e derruba os gigantes que tem que derrubar. Convite, acompanhamento de cliente, apresentação de negócio. A apresentação de negócio, eu acredito que seja um dos maiores gigantes para todo mundo aqui. Então, começa por esse. Apresenta o negócio do jeito que dá para você apresentar. Mas começa a derrubar esse gigante, porque eu acredito que 2022 vai ser um ano incrível. E tudo depende de quê? A gente acreditar naquilo que foi prometido para a gente, assim como o Caleb fez lá atrás, para ele com 85 anos, quando apresentaram a oportunidade para ele com 40 anos de idade. Nós estamos no momento de conquista. E bora fazer o nosso melhor, né, gente? Está começando a segunda-feira incrível. Eu acredito que eu não passei tanto do horário assim, né, cara? Só um pouquinho. Quero agradecer a Rô, a Claudinha, a minha esposa que está aqui, que vamos fazer um ano espetacular. Muita coisa mudou. O nosso espaço tem sido incrível. Agradeço a Claudinha por ajudar muito a Bruna lá no nosso espaço. Muito obrigado mesmo. Você não sabe o tanto que você nos abençoa nos ajudando lá. E se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode falar depois. Se possível, leia Josué 14. Tem uma passagem aqui muito legal também para vocês lerem depois, que é 1 Crônicas 28, 20. Depois você lê aí e vê o que Deus está falando no seu coração. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Vamos começar essa semana acelerada. O final do mês está acontecendo. Tem muita coisa para poder conquistar, mas faça o seu melhor. Derruba os gigantes e conquista essa terra aí que tem para poder conquistar. Beleza? Um ótimo dia. Alguém quer falar alguma coisa? Rô, Claudinha, Bruna. Então, ótimo dia, um dia espetacular para todo mundo. Daqui a pouco estou liberando esse vídeo no YouTube, essas coisas assim. Passa para quem você quiser passar, mas passa essa mensagem para quem você quiser passar, mas lembre-se que a terra está logo ali. Ela só precisa ser requerida e a gente precisa lutar por isso. Um ótimo dia, vamos que vamos. Para cima, hein, pessoal? Para cima, hein?